Aí eu acho que estamos entrando. Acho que sim. Estamos começando. Aqui estamos quase em cima da hora. Daqui a pouquinho estaremos iniciando a nossa próxima live. Esperando que as pessoas cheguem. É um grande prazer, não é, receber todos. Já está virando um hábito na terça, na quarta, toda semana. Estamos aqui batendo papo com vocês, trocando conhecimento e fazendo da RPG uma realidade cada vez maior. Hoje, o nosso bate-papo é um pouco fora da nossa academia clássica da RPG. Hoje nós iremos conversar um pouco da nossa relação, da nossa comunicação com os nossos pacientes, da nossa comunicação em si com todas as pessoas, não é? Como que inicia essa comunicação? E teremos hoje uma convidada especial, não é, que já entrará aqui com a gente para poder conversar, a doutora Valéria, não é? E eu estou aqui aguardando a entrada dela. E esse assunto é um dos assuntos cotidianos do nosso trabalho, porque para que nós possamos falar, é necessário que, antes de mais nada, a gente saiba, não é? Então, dessa maneira, é essa a nossa intenção dessa live hoje. Não é? A doutora Valéria já Entrei. chegar, né? É um grande prazer. Eu estava falando aqui, Valéria, da nossa grande importância que nós temos, que é saber ouvir para poder nos comunicar com os nossos pacientes, não é? E quando você entrou, eu estava justamente citando isso. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos que estão presentes, já com a Valéria aqui. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Dac Borges de Barros, faço a presidência da Sociedade Brasileira de RPG e, com grande satisfação, convido hoje a doutora Valéria para conversar um pouquinho com a gente. Eu vou fazer aqui uma apresentação, Valéria, rapidinha, não sobre você. A Valéria é pós-graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. É formada em Letras pela Universidade Paulista e, desde 2007, é professora convidada da Gestão de Marketing e Vendas em cursos corporativos de MBA para IBMEC. Atuou em grandes multinacionais como a P&G nas áreas de vendas e trade marketing. E, em 2010, fundou a Duplo Efeito, juntamente com Marina Staub, uma empresa de gestão para clínicas e consultórios e negócios na área de saúde. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, Odak. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né, de estar fazendo essa live com você, que na verdade eu gostaria de chamar aí de um bate-papo, né? Agradecer também todos os participantes, estou vendo um monte de nomezinho, né, correndo aqui pela tela, então sejam todos muito bem-vindos, espero que a gente possa trocar informações, experiências, enfim, que seja um tempo agradável. E vocês podem ir fazendo perguntas, o Odak pode ir me direcionando, e a Marina, que é minha sócia, também está acompanhando, vai estar verificando essas perguntas e também pode estar respondendo para vocês no próprio chat. Então, fiquem atentos, né, porque a gente pode estar, o que a gente não conseguir aqui ao vivo, o Odak e a Marina pode estar ajudando a gente aí pelo chat também. E como você disse, hoje a gente vai falar, né, o tema aí principal é comunicação, mas vamos falar aí da principal ferramenta da comunicação, que é a escutativa, que é fundamental para a gente entender a necessidade do outro. E na área da saúde, isso é de extrema relevância, de extrema importância, que o paciente seja ouvido, né? Concorda? Sem dúvida, Valéria. No nosso trabalho, então, é de fundamental importância a nossa escuta do paciente. A escuta é um terço da nossa diagnose. Então, diante de toda essa importância, Valéria, o que é, na verdade, a escuta ativa?
Vamos lá. Escuta ativa, ela é uma prática que investiga com curiosidade o que o outro está tentando expressar. E a gente faz isso como? Com perguntas, com checagem de compreensão das mensagens. Eu gosto dessa palavra curiosidade, mas eu acho que é importante explicar aqui. Não é a curiosidade xereta, né? Eu quero saber da vida do outro. Mas é a curiosidade quando a gente fala com atenção, com realmente eu estou interessada no que você está falando. Então, quando eu sou uma curiosa por algum assunto, é porque eu tenho interesse por ele. Então, é nesse sentido de interesse. E como o nome mesmo diz, escuta, quer dizer que a gente tem que escutar muito mais do que falar, né, sobre a nossa opinião. Antes da gente ouvir, pelo menos, a opinião do outro, ele tem que falar o que ele sente, as conclusões que ele tem. E mesmo que não seja, que nós não concordemos com essa opinião, ou que seja fora da nossa forma de pensar, é importante que a gente escute, né? Então, a escuta ativa, ela parte do princípio de que a gente está de corpo e alma numa conversa, sem julgamento, com empatia, assim a gente consegue acolher as ideias, opiniões dos outros, mesmo que essas assim, sejam diferentes da nossa, tá? Então, isso é extremamente importante a gente ter como base aí da escutativa. Sim, sim, sim. Você acha que a escutativa nos ajuda de maneira assertiva nas nossas respostas com os pacientes? Ah, com certeza, sem dúvida, Eduardo. Quando a gente adota a escutativa, a gente evita fazer deduções precipitadas, né? E a gente garante uma compreensão do assunto de maneira adequada, porque a gente ouviu por completo. Então, quando eu escuto o que o outro tem a dizer, eu tenho a oportunidade de entender as suas dores, necessidades, alegrias, enfim. Eu consigo compreender exatamente o que ele está pensando, o que ele precisa, e só assim eu consigo fazer a entrega de acordo com as necessidades dele. Se eu não escuto, eu posso entregar o que ele não quer. Perfeito, Valéria. Agora me diga, você acha que a escutativa, né, durante um processo terapêutico, durante uma sessão de fisioterapia, de RPG, é uma situação que nós praticamos a todo instante ou só no momento da anamnese? Não, eu acho que aplica a todo instante. Óbvio que no momento da anamnese, acho que vocês têm até você tinha até comentado, né? Você divide a anamnese aí em 3 terços, né? Um deles é ouvir o paciente, o outro você vai ver os exames, mas com o exame na mão eu tenho certeza que vocês fazem muitas perguntas, então você também está ouvindo o paciente. Então, não só na anamnese, mas durante o tratamento, porque ele é uma evolutiva, né? Então, com certeza, você vai entendendo as mudanças, né? Então, é muito importante ouvir o paciente. Primeiro, para que ele se sinta confiante de que você está ouvindo e não está considerando o que ele está falando ou as dores que ele está tendo, né? E segundo, porque ao perguntar, você consegue mais informações. Então, vocês sabem, às vezes a gente... até passei por algumas sessões de fisioterapia há pouco tempo e eu tinha uma dor na perna, mas o problema não era a perna. Então, ao fazer as perguntas certas, a gente vai respondendo o que está sentindo, como dói, se é fisgada, se arde, se pulsa. E vocês vão identificando o caminho e acham a causa. Sem pergunta, isso é impossível, né? Isso é uma grande verdade, porque muitas vezes o paciente nos chega com uma queixa, não é? E a queixa não corresponde exatamente com o exame, com a orientação, às vezes, de um profissional que indicou ele. Então, se você não se preocupar a ouvir o que ele está falando, se você não tentar entrar dentro do problema dele, com toda a sua verdade que ele pode nos expressar, sem dúvida é uma grande possibilidade de você errar na diagnose. Exato, exato. Ele chegou com o exame, não é? Mas, na verdade, tudo que ele expressa é fora daquele contexto do exame. Exatamente. E eu acho que o importante é como ele vai se sentir também, né, Odak? Porque no momento que você dá a chance dele falar, dele se expressar, ele se sente acolhido. E aí isso traz confiança para ele, entendeu?
Sim, eu também acredito nisso. Me diga, Valéria, quais são os benefícios mais comuns da escutativa? Olha, são vários os benefícios, né? Primeiro deles, eu diria que é o seguinte, queria destacar alguns. Você promove uma relação interpessoal. Então, quando a gente fala desse escutar, do estar presente, você está trabalhando essa relação. Então, você consegue, com essa relação interpessoal mais íntima, fechar, né? É capaz de se comunicar melhor, com clareza, com eficiência, e você absorve melhor as informações. Então, a relação interpessoal eu acho que é um. Segundo, gera confiança, porque a troca de informação de forma eficiente traz um interesse genuíno e, com isso, eu confio mais naquela pessoa e vice-versa. Então, você também desenvolve a empatia, porque com esse desenvolvimento você mostra para o outro, você se coloca no lugar do outro. Quando eu escuto o outro, eu consigo sentir melhor o que ele está passando. Então, se a gente, vamos resumir, né? A escutativa cria bons relacionamentos, minimiza conflitos, desenvolve empatia, desperta a consciência de que as pessoas precisam se ouvir, se ajudar nos mais diversos momentos da vida. Então, não só no momento de paciente terapeuta, mas no seu dia a dia de trabalho, fora a terapia, né, dos pacientes em si também, no seu dia a dia com a família, com o seu cônjuge, com seus amigos. A escutativa, ela traz acolhimento, no bom sentido, né? Porque eu, ao ser ouvido, eu me sinto importante. Você me está dando importância, entendeu? Então, por isso que ela traz... Desculpe, termine. Não, por isso que ela traz esses benefícios, né? Ela vai além, ela sai além da comunicação em si e dos benefícios comerciais, vamos assim dizer, porque a escutativa ela é muito usada também dentro do ambiente de trabalho, dentro da equipe, para o relacionamento da equipe, para você passar um feedback para a sua equipe, para você vender, porque a hora que você escuta quem está querendo comprar alguma coisa, seja uma sessão de fisioterapia, ou seja, um carro, a hora que eu escuto o que essa pessoa precisa, eu consigo entregar os benefícios de forma mais inteligente e direcionada para cada público. Perfeito. Você vê no cotidiano da situação de uma escutativa uma relação com a expressão corporal que a pessoa está desenvolvendo no momento da conversa? Não, com certeza. Inclusive, depois a gente pode até passar pelos passos da escutativa, porque a escutativa ela pode ser treinada, o DAC, né? Então, não é uma coisa que normalmente a gente nasce, até porque as pessoas, apesar de terem duas orelhinhas e uma boca só, elas gostam de falar muito mais do que escutar. E falar parece que a gente se coloca no centro, né, da atenção. E nem sempre falar mais significa saber mais ou ter mais atenção. Então, a gente tem alguns passos, ele pode ser treinado, a gente pode passar por eles depois. Mas um deles é isso, né? É a expressão não verbal que a gente fala, que é a corporal. Então, quando eu estou conversando com alguém, é importante não só ouvir a expressão corporal do outro, mas também cuidar da minha. Então, quando eu estou conversando aqui com você, né, e você balança a cabeça, você mostra para mim que você entendeu o que eu disse. Ou se você sorri, você está concordando comigo, né? Mas se você faz uma cara, franze a testa ou de preocupado, é de que o que eu estou falando talvez não está fazendo tanto sentido. E no caso de vocês, principalmente falando das terapias, né, da fisioterapia, se chega um paciente andando torto, você já consegue entender um pouquinho, bom, alguma coisa não está boa, ou com uma expressão de dor, né? Então, tudo isso te ajuda também a fechar esse quadro, né? Ou pelo menos a acolher essa pessoa.
É interessante, porque eu sempre verifiquei, desde a época da faculdade, que na saúde existe uma relação terapêutica um pouco hierárquica. Então, normalmente, sempre que eu ia em uma consulta, eu via uma mesa, um profissional de um lado da mesa e eu, como paciente, do lado de cada mesa. Então, existia sempre uma mesa entre eu e o meu terapeuta, entre eu e o meu médico. E eu sempre achei isso um pouco que me afastava da relação dele com ele. Uhum. E uma das coisas que eu procurei fazer quando eu montei a minha clínica foi evitar ter uma mesa entre eu e meu paciente. Não é? Interessante. Você vê essa questão do mobiliário também influenciar na nossa relação terapêutica? Eu acredito que sim, Odak. Inclusive, nós, né, eu e a Marina, com a Duplo Efeito, a gente está num projeto muito interessante agora de um coworking médico, em que algumas salas realmente não tem mesa, né? Tem a sala de atendimento, onde o paciente vai ficar e vai ser atendido, ok? Mas a antessala, em vez de ter mesa e duas cadeiras, tem sofá, né? Onde o profissional, né, o médico, vai sentar com o paciente e vão conversar. Então, nunca foi tão importante essa etapa, né, da conversa, de conhecer o outro que está ali, de estar entendendo as suas necessidades e trazer essa aproximação. Porque, queira ou não, vocês, profissionais da saúde, acabam tendo um vocabulário mais técnico, né? A gente está indo até vocês para resolver um problema, para resolver uma dor. Então, vocês acabam nos salvando, vamos assim dizer, né? E diminuir essa distância é extremamente importante, até para conseguir um relacionamento mais próximo. Então, sim, isso tem sido... tenho notado em alguns lugares esse tipo de mudança de hábito, né? Ou de forma de atender. Acho super, super interessante, Odak. Eu também acho. Eu acho que é uma prática que nós fazemos habitualmente. Não é? Dentro da nossa técnica da RPG, o nosso trabalho de escuta ele é diário. Né? Nós começamos a nossa sessão perguntando ao paciente se ele está bem, como foi a semana. Não é? Tem alguma dor? A dor modificou, ela saiu do lugar, a dor é pior sentado, a dor é pior em pé. Então, no nosso cotidiano, a escuta, a informação que o paciente nos traz é de suma importância para a nossa diagnose. E durante o tratamento, no momento que nós estamos atuando, o que está acontecendo, que o paciente consegue nos relatar, né, se ele não mergulha profundamente no seu interior, se ele consegue fazer troca com o que está acontecendo com o corpo dele no momento da alteração, no momento da terapia, é de uma importância tremenda. Aquela 1 hora de sessão, muitas vezes, fica reduzida a 45 minutos, a 50 minutos, tamanha boa comunicação que está existindo entre o terapeuta e o paciente. O que não é verdade quando nós temos um paciente que entra mudo e sai calado. Sai calado. Não é? E aí, então, aí entra, Odak, a importância da escuta ativa, porque ela é o escutar, mas eu também fazer perguntas. E quando eu consigo fazer perguntas, eu consigo com que, no caso vocês, o paciente responda e a gente vai abrindo um pouco o fluxo da comunicação. Óbvio que quando a gente fala de comunicação, nós temos várias técnicas, né? Tem técnicas específicas, por exemplo, para abrir o canal de comunicação e fazer com que a pessoa fale mais. Aí a gente teria um treinamento inteiro aqui para falar de comunicação. Sim. Mas a escuta ativa, lembra lá no começo que eu falei fazer perguntas com curiosidade? Você vai indo, né, fazendo algumas perguntas, obviamente que relacionada àquele problema que a levou a princípio, mas que aos poucos você vai tirando informação, você vai colocando informação também para a pessoa se sentir segura e as coisas vão ficando mais confortáveis e ela vai se sentindo mais acolhida, confiante, então vai abrindo. É diferente de quando você chega
né, com um profissional da saúde, e ele já vai, mal falou com você, mal te olhou muitas vezes, olha um exame, sai falando um monte de coisa, mas nem te ouviu. E às vezes você precisava falar o tanto que você está sentindo de dor, ou quanto que aquilo está te incomodando. Pelo menos falar, né? E poder, então, ouvir depois e sair dali um pouco tranquila, com a esperança de que tudo vai ser resolvido. Então, as perguntas ajudam muito quando o paciente não quer falar. Pelo menos você tira a informação que precisa. Perfeito. Me dê mais alguns exemplos, Valéria, por favor, da escutativa no cotidiano terapêutico ou em situações similares. Olha, eu tenho um exemplo que aconteceu comigo e com meu filho. Eu tinha aí não é bem no mundo. Bom, eu vou te dar um exemplo no mundo terapêutico mesmo que aconteceu comigo, tá? Duas clínicas de fisioterapia. Eu tive uma bursite de quadril. E vocês sabem o quanto que isso é dolorido. Eu simplesmente... Vou te encaminhar um bom fisioterapeuta, hein? eu vou. Já me indicaram um chamado Audácia. Tem vários aqui passando. Olá. Mas isso já faz cerca de 2 anos. E eu simplesmente travei que o meu pai estava comigo, por sorte, estava eu, meu pai e minha mãe só, ele teve que me carregar no colo. Porque eu não mexi, eu travei. Então fui, obviamente, a princípio, buscar uma clínica de fisioterapia pelo convênio. Já fui no ortopedista, fiz vários exames, ele identificou a bursite de quadril, me indicou para fazer fisioterapia, RPG e tudo mais. E aí na primeira clínica que eu fui, ainda com muita dor, não conseguia nem mandar direito, estava com auxílio de uma bengala e tudo mais. A pessoa pediu os exames, eu entreguei e ela me colocou numa sala e ela começou a pôr lá um choquinho, um infravermelho e foi isso. E aí mandou eu voltar no outro dia. Obviamente que eu não voltei no outro dia. Eu fazia perguntas, ela falou que era assim, que primeiro ela ia tirar a dor, depois ela ia fortalecer. Mas fortalecer o quê? E eu não tinha informações, né? Então eu fui atrás de uma outra clínica, onde eu cheguei, eles fizeram uma anamnese. Antes de abrir qualquer exame, ela me perguntou o que eu sentia, como que tinha sido, se tinha acontecido algum acidente para minha perna ter travado. Foi perguntando com muitas informações ela foi tirando, eu fui falando. E exatamente o que você falou, quando anda dói, quando deita, quando vira, quando abaixa, quando levanta, quando dorme, que lado você dorme. Fui fazendo perguntas que, a princípio, eu falei, mas será que tem a ver com isso? Mas qual a posição que você dorme? Né? E foi fazendo várias perguntas que, óbvio, e ela foi me explicando, olha, tudo isso é importante para entender a sua rotina, porque como não foi um trauma, não foi nada, né, simplesmente travou, é importante a gente saber quais são os seus hábitos. E aí ela foi desenvolvendo uma terapia comigo, e depois de 2 meses eu estava ótima e pronto. Então, assim, a diferença, né, a primeira, eu não voltei na segunda sessão, porque eu não me senti segura com aquele profissional. Isso não quer dizer que ele não fosse bom, de repente era tão bom quanto. Mas ele não falou comigo, ele não olhou no meu rosto. Para ele, o exame era mais importante do que eu. Então, isso, eu acho que para qualquer profissional da saúde, vocês que recebem as pessoas normalmente com dor, e as pessoas chegam ali buscando um alívio, né? Elas querem, imagina, elas querem ser acolhidas, elas querem ser ouvidas. E o ser humano precisa disso. Então, eu acho que quem faz isso sai na frente, sim. Que beleza ouvir isso, Valéria, porque eu tenho certeza que da maioria das pessoas que estão nos ouvindo está se identificando a 100% com essa sua fala, porque eu tenho certeza também que esse é o cotidiano da fisioterapia, esse é o cotidiano da RPG Sutiã. É assim que nós recebemos os nossos clientes, é assim que nós nos envolvemos com os nossos clientes. Mas me diga uma coisa, Valéria, para desenvolver essa comunicação da escutativa, não é como que eu faço? Vamos lá, a gente tem alguns passos que a gente pode seguir, né, para estar desenvolvendo a escutativa e aí
consequentemente, uma comunicação mais eficiente. São 8 passos, tá? O primeiro dele, o DAC, é evitar distrações. Então, normalmente, né, no mundo que nós estamos inseridos, principalmente agora com essa pandemia, todo mundo trabalhando de casa, né, muitas consultas sendo feitas à distância, a gente tem muitas distrações, né? Em casa tem o cachorro, tem a campainha, tem o interfone, mas fora isso a gente tem o WhatsApp, a gente tem o e-mail, tem muita coisa. Então, quando a gente estiver conversando com alguém, vamos prestar atenção nela, evite as distrações. E mesmo quando você está na clínica, né, levando pro negócio, pro dia a dia de vocês, se por acaso você tem uma mesa e tem um computador, a pessoa está ali falando e você vê que deu ali na tela uma mensagem e você vai olhar o que é, a pessoa percebe. Ela está falando alguma coisa, você olhou, leu um parágrafo, você perdeu o que ela falou. Se ela te fizer uma pergunta, o que você acha? Talvez você não tenha prestado atenção. Então, evite distrações, foque na pessoa. A conversa agora é com ela, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo é prestar muita atenção no que o outro está falando, ou seja, não seja seletivo. Não escolha o que você quer ouvir, né? Tem que prestar atenção, se dedicar mesmo ao que aquela pessoa está falando. Desta forma, a gente consegue ter uma informação completa, absorver, né, essa informação como um todo. Então, ouvir o todo, né? Depois, que eu acho extremamente importante, e dada a nossa correria também do dia a dia, é dar tempo para que o outro fale o tempo que ele precisar. Obviamente que eu sei que vocês têm uma questão, quando a gente fala de uma consulta, um tempo de terapia e tudo mais, tem um tempo dedicado àquilo, né? Mas vocês tem como você ir gerenciando isso, aprendendo a gerenciar isso, mas é importante que a pessoa não se sinta pressionada com o tempo quando ela está falando. Ou, ok, já entendi. Não, peraí, mas eu ainda tinha alguma coisa para falar. Né? Ou uma coisa que eu vejo muito, principalmente entre os jovens que não têm muita paciência, você está falando e eles vão com a mãozinha assim, e aí, com quem diz? Dá para chegar no final? Né? Então, dar o tempo que o outro precisa é importante. Não julgar. A gente acaba, por mais que a gente fale, não, eu não julgo, eu não tenho um pré-julgamento, todo mundo tem um pouquinho, né? Seja a aparência, seja a roupa que a pessoa tá, o carro que ela está dirigindo, enfim. Então, tente não julgar tanto a aparência quanto aquilo que ela está falando, porque a gente tem que aprender a respeitar as opiniões diferentes, as pessoas diferentes. Então, esta habilidade, né, desenvolver essa habilidade de não deixar que as nossas visões, as nossas crenças interfiram no nosso julgamento com o outro é de extrema importância para a escuta ativa, porque a gente tem que estar aberto, né? Sim. Ouvir e observar com atenção, isto é muito importante no que diz respeito à linguagem não verbal, que a gente já comentou aqui. Então, observe também essa linguagem, né? Não só o escutar, mas o observar. E como também interpretar essa linguagem, Valéria? Odak, eu acho que isso vai muito da situação e das pessoas. E você vai aprendendo. Eu tenho certeza que, dependendo do olhar que o seu filho dá para você, você já sabe o que ele está querendo dizer. Porque você tem uma intimidade com ele. Né? O meu marido que fala, nossa, você deu uma olhada agora que eu já entendi tudo, né? Então, ou de desinteresse, ou o que você está fazendo, né? E o meu filho também, ele fala, poxa, às vezes a gente está numa conversa, você me olha de um jeito que eu já sei que é para parar de falar sobre daquilo, exatamente. Então, mas o observar o outro também é importante. E a gente percebe nos jovens, né? Isso eu acho que é mais forte. Eles são de poucas palavras, né? E fazem muitas caretas. A gente vai aprendendo.
E com os pacientes a mesma coisa. Eu acho que vocês, com relação à dor, à postura, vocês, quando bate o olho, já tem, né? Ih, aquele lá tá com problema na cervical. Ih, aquele tá na lombar. Coisa que a gente não consegue, né? Mas se eu entrar numa sala de reunião, numa negociação, e tiver uma pessoa do meu lado, dependendo do que ela fizer com os olhos, eu sei que ela está achando a minha proposta interessante ou não. Então, isso também é o hábito. Então, por isso, comecem a observar mais essa linguagem não verbal dos pacientes de vocês, que isso vai facilitar no dia a dia. Esse é um. E o outro é a sua própria linguagem corporal, como ouvinte, né? Porque se você dá aquela bufada, mostrou que já está cansado, você já falou demais. Ou se, opa, caiu meu telefone aqui. Ou se você se curva, né, cansado, tudo isso mostra. Então, ao conversar com as pessoas, é importante que você mostre interesse. O interesse é você estar aberto. Um exemplo que eu trago sempre é: preste atenção quando você for num coral que tem várias pessoas cantando. Tem algumas que cantam normalmente, mas tem algumas que cantam sorrindo. E as que cantam sorrindo, você percebe que ela não está só cantando, mas aquela música faz parte da alma dela, né? Então, é interessante quando a gente começa a prestar atenção nisso em todas as pessoas. Se isso se tornar um hábito, é muito interessante, porque você consegue facilmente perceber se a pessoa está chateada, se ela está cansada, se ela está apressada. Né? Uma pessoa que fica olhando muito no relógio, você sabe que ela está com uma pressão de tempo. Então, você vai tentar ser um pouquinho mais rápido nas colocações, ou até sinalizar. Você está com pouco tempo, olha, a gente precisa de pelo menos 1 hora. Vamos marcar um outro dia? Se isso for prejudicar o seu trabalho. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Tá? Não é e cada pessoa tem a sua forma também. Mas tem aqueles clássicos, né? Da testa franzida, do sorriso, do bufar, né? Do braço cruzado, que são as expressões clássicas. Né? É o corpo fala, né? O corpo que fala. E por último, né, que é o último passo, Odak, é o se colocar no lugar do outro. Né? Que a gente fala da empatia, que meio que virou moda, né? Não, precisa ter empatia, a empatia é importante, mas quando a gente fala se colocar no lugar do outro, o que a gente muito vê é as pessoas falarem, né? Se eu fosse ele, eu faria assim, 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 assim. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria assim, assim, assado. Isso não é se colocar no lugar do outro. É se colocar naquela situação. Você se colocar naquela situação. Agora, se colocar no outro é entender o que o outro está passando, ouvir o que ele está realmente falando e ver como que você pode ajudar da melhor forma possível, entregar o melhor para ele naquele momento. Então, tem uma diferença. Se eu fosse ele, eu faria assim, ou ele está passando por isso, entendi o que ele precisa, deixa eu entregar, então, para ele exatamente o que vem de encontro com a necessidade. Então, são esses 8 passos que nós temos da escuta ativa. Perfeito. Então, agora me diga uma coisa, Valéria, nesse momento da pandemia, onde nossa relação virou de alta tecnologia, não é? Nós estamos longe e estamos perto. Não é? Estou perto de todos os colegas, de todos os amigos agora aqui, apesar de tão distante. Como que ficou a escutativa com esse novo paradigma? Nossa, um desafio, hein? Assim, quando você está com só duas pessoas, eu acho que é mais fácil, Daphne, mas nunca se teve tantas reuniões virtuais, né? Agora, então reunião, a gente tem lives para conteúdo, reunião, aniversário, noivado, chá de bebê, teve um há pouco tempo. Gente, está tendo tudo, né? Até casamento, eu fiquei sabendo, uma amiga minha esses dias falou que o casamento estava marcado de uma outra amiga
e eles fizeram e colocaram online para os convidados. Então, você imagina quando você tem mais de 5 pessoas num ambiente para você começar para você conversar e bater papo e tudo mais, ainda mais no momento em que está todo mundo muito distante, todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir. Então, criaram-se até algumas regrinhas, né? Então, tem algumas plataformas em que você tem uma mãozinha que você levanta que indica que você quer falar, né? Mas que não tem resolvido muito. Então, eu acho que se a gente aplicasse a escutativa neste momento, seria fantástico. No ouvir, porque aí você dá a chance, e não é só eu, você e mais as outras 5 pessoas que participam da conversa, porque aí todo mundo teria um tempo. Hoje de manhã eu participei de uma reunião e nós estávamos em 10 pessoas e funcionou maravilhosamente bem. Por quê? Regras foram colocadas no início. Então, cada um teria um tempo para falar, depois que todas falassem, né, porque tinha um assunto em comum, aí então cada um ia fazendo a sua colocação e tinha uma ordem das pessoas falarem. Então eu, por exemplo, eu era a 7ª. Não adiantava eu querer falar em 6º ou em 20º. Eu era a 7ª. Nós estávamos em 21 pessoas e funcionou super bem, porque todo mundo teve espaço para falar. Então, é possível, a escutativa ela funciona muito bem entre 2 pessoas. Em grupo é um desafio, né? E todos precisam estar dispostos, ou pelo menos conhecer o tema, né? Esse é o ponto também. Sim, sim, muito interessante. Agora me diga uma coisa, toda essa situação de uma escutativa me parece que deveria ser uma situação natural do ser humano. Eu me interessar, quando eu sou um interlocutor, quando eu estou aqui batendo um papo com você, eu me interessar pela sua conversa, deveria ser uma coisa natural, não é? Você acha, então, que a sociedade está se distanciando um pouco dessa oportunidade de escutar? Eu acho, Daqui, mas assim, eu vejo, acho que são algumas fases, né? Nós, né, temos já alguns anos de experiência, a gente veio de um momento, a gente é da era não tecnologia. Sim, sim. Né? Então, eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar, logo depois de formada, na P&G, inclusive, e nós tínhamos, não tinha computador. Né? Na verdade, quem tinha computador era uma única pessoa dentro do departamento. Tá? E aí, cada mesa tinha uma caixinha de entrada e saída. Então, as pessoas que são jovens como eu vão saber o que é caixinha de entrada e saída. Uma caixinha que ficava na mesa, que você deixava os documentos que tinham que ser distribuídos e pegava os documentos que tinha que receber. Esse documento, ele levava... E aí vinha um papelzinho com o nome das pessoas que tinham que assinar, que leram aquilo que estavam cientes. Esse papel, esse documento, esse memorando, ele levava pelo menos uma semana para passar na mesa de 5 pessoas. E tinha um profissional, né, um office boy, que era responsável por passar nas mesas todo dia de manhã, recolher, pôr nas mesas do outro e assim por diante. E aí, um belo dia, veio o computador e o e-mail para todo mundo. E eu lembro que a gente ficou uma semana sem receber nenhum e-mail. Mas a caixinha de entrada continuava ali. Até que um dia tiraram a caixinha de entrada. E aí você não tinha mais como ficar fazendo papelzinho e levando. Então as pessoas começaram a mandar e-mail. E o e-mail se tornou imediato. 10, 20, 100 pessoas recebiam ao mesmo tempo. E em 5 minutos podiam dar a resposta. Então a gente deixou de esperar que um assunto rodasse para 10 pessoas em uma semana e ele passou a chegar para 10 pessoas ou 100 pessoas em 5 minutos. E aí a gente começou a querer as coisas mais rápidas e assim foi indo até hoje. Hoje a gente praticamente usa o WhatsApp, manda que a resposta na hora, fica olhando se o negocinho, né, ficou azul, para ver se o outro já leu ou não leu. Se leu, você fica se perguntando por que não me respondeu ainda, né? Manda às vezes uma outra
uma outra mensagem. Então, o que acontece? As coisas ficaram tão rápidas e a vida da gente, a gente foi achando que estava sobrando tempo, foi colocando tantas coisas no nosso dia a dia, tantas responsabilidades, tantos chapéus, né? Que a gente acaba assumindo muita coisa, tendo que fazer tudo muito rápido e levou isso para a relação pessoal também. Né? Praticamente é isso. Então, eu estou falando com alguém, mas eu tenho que responder mais 10 e-mails, eu tenho que responder não sei quantas mensagens no WhatsApp, puxa, mas eu tenho que pegar meu filho na escola, agora na pandemia ainda tem que fazer o almoço, né? Porque você não tem ninguém para ajudar. E aí é tanta coisa, tudo ao mesmo tempo, e que você acaba, às vezes, até tendo tempo com aquela pessoa, mas a sua cabeça está pensando em outras tarefas que você tem que fazer. Sim. Eu acho que este momento que nós estamos vivendo, e aí eu, Valéria, né, eu não sou terapeuta, né, mas do que eu tenho observado e conversado com as pessoas e com os profissionais, é um momento que todo mundo está parando e repensando, né? Poxa, como que eu posso fazer diferente? Até porque a gente vai ter que se reinventar mesmo, porque pós-pandemia vai ser outra situação, né? Então, eu acho que as pessoas estão começando a se abrir mais. E a escuta ativa é um exercício. A gente precisa treinar. E a gente pode começar a treinar dentro de casa. Porque eu acho que os mais afetados acabam sendo sempre os que estão mais próximos. Porque no negócio, né, no dia a dia de trabalho, a gente dá atenção para o cliente, porque a gente precisa vender, a gente dá atenção para o paciente, porque a gente quer que ele volte, né? Então, acaba sendo até mais fácil do que nos relacionamentos. Sim. Aqui nós temos uma aproximação grande com vários alunos de universidades aqui em São Paulo. E uma das questões que eles têm feito aqui é que todo mundo está adorando muito e querem saber se eles aprendem escutativa na universidade. Fale um pouco dessa formação em escutativa, por favor, Maria Valéria. Então, a escutativa, ela é uma ferramenta da comunicação. E normalmente a gente consegue aprender isso, né? Ou ter essas técnicas em treinamentos de comunicação, né? Muitos treinamentos de vendas a gente tem a comunicação também. Então, a gente tem um treinamento de vendas, né? Para a área comercial, e que tem uma parte só de comunicação, e entra a escutativa e outras técnicas também. Na universidade, eu desconheço, né? Pelo menos na área da saúde, não tem uma cadeira que você fale de administração, porque isso entraria dentro também da administração. Provavelmente em psicologia tem alguma coisa a ver com isso por conta de ouvir o paciente, mas com outro foco, né? Mas não alguma matéria específica. Eu desconheço. Eu desconheço. Tá? Mas mais em treinamentos externos mesmo. Então, se alguém se interessar por fazer uma formação escutativa, procura você? Como que se encontra a escutativa aqui no nosso país? Bom, tem várias empresas que dão treinamentos. A Duplo Efeito tem um treinamento de comunicação, então pode depois até ir a convidar no final para quem quiser seguir a gente, né, na rede social, tanto no Face quanto no Instagram, é Duplo Efeito. E a gente tem um treinamento só de comunicação, onde a gente fala de outras técnicas também. É a técnica para abrir o canal de comunicação, para manter ele aberto, para manejar as objeções. Então, a gente tem alguns cursos bem focados para a área da saúde e bem-estar, né, direcionado para eles. E a gente trabalha com isso, a gente trabalha com gestão de clínicas e consultórios, e a gente vê que isso é extremamente importante, não só para os profissionais da saúde, né, os fisioterapeutas, os nutrólogos, os médicos, os dentistas, mas também para a equipe de atendimento. Porque não adianta vocês fazerem um trabalho maravilhoso se a sua recepcionista, né, ou a sua equipe
não fizer também, se ela também não estiver preparada para atender, receber e acolher, escutar. Então, isso é extremamente importante. Então, quando vocês atuam, vocês trabalham com todo o corpo clínico, Todo o secretário, corpo clínico. Todo todos, o né? corpo clínico. A gente trabalha em alguns pilares e a gente trabalha todo o corpo clínico, tanto atendimento quanto processos. Na verdade, Dati, a gente gosta de entrar na clínica, nos consultórios, para facilitar a vida dos profissionais de saúde, para que eles possam focar naquilo que eles gostam e sabem fazer, que é atender. Sim, sim. Né? E aí toda aquela outra parte de gestão fica por conta da gente, a gente organiza, a gente estrutura, a gente coloca os processos adequados, a gente treina a equipe para que tudo ande redondinho. É muito interessante porque é uma observação também minha que nós, fisioterapeutas, não temos tempo para outra coisa senão para atender. Né? Então, nós começamos o dia às 8 da manhã, às 7 da manhã, e terminamos o dia às 20, 21 horas, praticamente quase todos os dias. Então, essa é a nossa maior relação, não é, cotidiana com os nossos pacientes. Trabalhar, trabalhar, atender, atender, atender. Agora, tem uma questão aqui, Valéria, que eu achei muito bacana, de uma aluna, que eu vou ler aqui para você. Então, ela retrata assim: se eu conseguir exercer com primazia a minha terapêutica, posso sempre manter a minha escutativa, mesmo que isso algumas vezes me aproxime das intimidades do paciente? Ai, que difícil isso, né? Porque aí tem uma questão até da intimidade da vida pessoal, né? Eu acho que é o que ela está querendo dizer. De que isso possa vir a atrapalhar. Não é? E tem que ter um limite, né? Eu acredito que tem que ter um limite, mas isso você consegue, porque quando a gente fala da escuta ativa, não é para você se transformar, a gente precisa dividir, né? Não é para se transformar no psicólogo daquela pessoa. Imagine, só para vocês entenderem que a gente tem treinamento de escuta ativa para a área comercial, para os vendedores. Então, qual que é o objetivo? É ouvir o outro para saber o que eu preciso, o que o outro precisa, para eu entregar exatamente para ele aquilo que ele precisa. Esse é o grande objetivo aí da escuta ativa, para não entregar uma coisa que ele não quer. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu vou comprar um computador, chego numa loja e falo, olha, eu vim ver um computador. E a pessoa fala para mim, tá bom, olha, esse daqui é de última geração, tem não sei quantas gigas disso, bytes daquilo e tudo mais. Eu não entendo nada disso. Para mim, não me trouxe nada. Se ele me faz uma pergunta, você vai usar o computador para quê? Olha, eu uso o computador para muitas apresentações, porque eu dou aula, então são apresentações pesadas, porque tem muitas fotos. Eu também uso planilhas de Excel, então muitas fórmulas. Ok. Então, olha, este é o computador que você precisa. Porque como você precisa de muito espaço para apresentações pesadas e tudo mais, ele comporta porque tem X gigas de memória. Como você tem planilhas que rodam muitas macros, muitas fórmulas e tudo mais, ele te ajuda e vai ser muito ágil porque ele tem XYZ. Pronto. Aí eu entendi. Ele me perguntou e me deu o que eu queria. Então, a escuta ativa é o perguntar, ouvir, para poder atender melhor. Quando a gente fala de intimidade da vida pessoal, isso tem que ter um limite, né? Porque senão você acaba se envolvendo em coisas que não deveria. Então, todas as perguntas você direciona para aquele atendimento. Provavelmente, né, os profissionais de saúde devem ter casos em que a pessoa chega ali chorando, triste por algum problema. Mas você tem que ouvir com cuidado e tentar sair daquela situação e ir para o que realmente interessa. Então, tem que ter um limite. A escutativa não é uma forma de terapia, né? Sim. Isso é importante. Então, ela é aplicada em todos os segmentos. Então, a gente atua muito na área da saúde e de bem-estar,
com clínicas, mas também com indústria farmacêutica, distribuidores de produtos hospitalares, e a gente faz treinamento para a equipe de venda com escuta ativa, para eles quando forem vender. Então, ela é eficiente para colher informações, gerar resultados e mostrar para o outro que ele é importante. Na saúde isso é relevante, tá? Mas tem que ter um limite. Me diga uma coisa, Valéria, qual a dificuldade na experiência vasta que vocês têm com profissionais da área de saúde? Qual é a maior dificuldade que o profissional de saúde tem para poder exercer uma escuta ativa, na sua opinião? Eu acho que às vezes é a pressão de tempo, né? Então, quando a gente é muito diferente e a gente não pode fechar os olhos para isso quando a gente fala de uma consulta, quando a gente está falando, né, de particular e convênio, né? Porque você tem uma remuneração diferente aí. Então, muitas vezes você tem mais tempo para uma consulta particular do que para uma consulta de convênio, porque a conta precisa fechar no final do mês, vamos ser bem realistas, né? Então, eu acho que a pressão do tempo. Mas, mesmo com pouco tempo, você consegue exercitar a escutativa. Eu estou falando isso porque foi uma pergunta que uma pessoa nos fez. Mas eu só atendo convênio, como que eu vou fazer a escutativa? A escutativa, óbvio que quanto mais tempo você tem, é melhor, principalmente porque um dos passos é dê tempo para a pessoa, né? Mas todos os outros passos, os outros 7, você não necessariamente precisa de um grande tempo, né? É ouvir mais do que querer falar, prestar atenção no outro, não julgar, se colocar no lugar dele, olhar as expressões dele, tomar cuidado com as suas expressões, né? Então, ela é viável, sim. E você direciona, óbvio que como você está fazendo perguntas, você também, em vez de fazer 100 perguntas, você faz 10 perguntas. Ou em vez de fazer 10, você faz 3. E você vai, principalmente vocês que têm um relacionamento mais longo, não é um clínico geral que a pessoa chega uma vez, você tem que diagnosticar, mandar fazer exame e vai embora. A pessoa já vem com uma necessidade que vocês vão entender melhor e vão estar cuidando dela no decorrer de um tempo, né? 1, 2, 3, 10 sessões. Então, vocês conseguem ir fazendo isso. O importante é ela entender ela perceber o quanto você está dando atenção para ela, para o problema dela e está focado em resolver. Sim, perfeito. Vocês que têm uma larga experiência com gestão de clínica, eu sei que nós, fisioterapeutas, sabemos fazer fisioterapia. Eu sei que o nosso métier é trabalhar com RPG. Agora me diga, com a experiência que vocês têm, nós sabemos ganhar dinheiro? Olha, Dac, aí eu vou precisar ir mais a fundo e dar uma olhada nas finanças. O que a gente percebe, e não é só na fisioterapia, tá? Em todas as outras clínicas, é que, de uma certa forma, os profissionais da saúde, como foram treinados para olhar para o outro, para cuidar do outro, e amam o que fazem, que é atender, né? A parte de gestão, que não tem na maioria das universidades da área da saúde, agora a USP abriu uma parte de gestão para odontologia, tá? Mas medicina ainda não tem, fisioterapia eu também desconheço. Então, a parte de gestão. E aí, só que esses profissionais saem de lá e acabam o quê? Abrindo suas clínicas. Uma grande maioria. Até começam a trabalhar com outros, tal, mas abrem suas clínicas. E aí? Tem que gerenciar. Tem que lidar com pessoas, né? Porque muitas vezes tem que contratar. Tem que lidar com uma gestão toda administrativa, uma gestão de RH e também financeira. Porque aquele dinheiro que aquele negócio gerou, muitas vezes se torna o salário do profissional. Então, entrou e virou salário. E ele acaba não trabalhando de uma forma eficiente essas finanças no que diz respeito a guardar, a ter um capital de giro. Quantas clínicas a gente viu agora na pandemia
que estão assim, passando por momentos muito difíceis, porque tiveram que fechar a porta, né? Porque as pessoas não querem sair e tudo mais, não estão atendendo, então o rendimento caiu bastante, mas tem aluguel ainda para pagar, funcionário para pagar, tem todas as despesas, mas o rendimento caiu e não tinha um capital de giro. Então, é uma parte que a gente entra muito firmemente também com os nossos clientes, que é entender toda essa parte financeira, ajudá-los a montar um capital de giro, definir, né, os custos fixos, entradas e saídas, e montar estratégias para aumentar esse rendimento de uma forma efetiva. Então, o grande desafio dos profissionais de saúde é a gestão do negócio. Sim, sim, sim. Porque Tem mais uma eles questão. fazem... Não, diga, por favor. Eles fazem magnificamente bem aquilo que estudaram para fazer, né? Sim. Seja o fisioterapeuta, o terapeuta, o médico, o odonto, mas a parte da gestão é o que... Porque eles não estudaram. E eles são bons na outra área, e é isso que eles... E não é nem que eles não têm condições, porque quem estudou tanto é capaz. Só que não é o que você quer, não é o que o outro quer. Você quer clinicar, você quer atender, né? Você não quer cuidar da parte burocrática. Na verdade, até você acha, não é, que vai deixar de estar se implicando com o atendimento, não é, na melhor, do seu melhor, se você se implicar um pouco com a parte burocrática. Parece que até enche um pouco o saco disso. É verdade. Agora me diga uma coisa, nós estamos falando aqui todo o tempo, em especial da escuta terapêutica, da escuta ativa em relação ao terapeuta. Uhum. Agora, nós estamos chegando no nosso tempo, temos mais 5 minutos, eu queria saber de você, Valéria, como que fica o paciente com essa escuta ativa? Como o paciente pode ele exercer uma escuta ativa na hora que ele vai numa consulta médica? Numa consulta fisioterapêutica? Então, na verdade, Daki, quando o paciente está indo para uma consulta, ele quer falar, porque ele quer falar porque ele quer passar as dores, as necessidades e tudo mais. Mas ele também quer ouvir, né, de quem está atendendo, para que ele tenha uma segurança naquele tratamento que está sendo proposto. A escuta ativa, ela só exercita quando a pessoa treina e ela sabe que existe. Algumas pessoas até têm isso natural, são aquelas pessoas mais generosas, mais acolhedoras. Então, é fácil e é até uma característica mais do feminino, né? Então, é muito fácil. Provavelmente, se eu colocar aqui, alguém deve ter uma lembrança de uma avó, por exemplo, né, que põe seu neto no colo, escuta e tranquilamente, não acha ruim da criança repetir uma história, né? Então, mas para o paciente exercer uma escuta ativa, ele tem que saber o que é aquilo, a não ser que seja natural dele. Mas uma coisa que eu acho importante deixar claro é que ele quer ouvir também, ele não está indo lá só para falar, mas ele quer ouvir e ele quer entender. Então, os profissionais de saúde, como você fez que você tirou a mesa para estar mais próximo, também tem que ter uma linguagem mais próxima dos leigos, né? Para que a gente possa entender. Para o paciente em si, ele não está muito preocupado com o nome do músculo. É mais importante ele saber aonde está o músculo e por que aquilo aconteceu, o que ele precisa fazer para não acontecer mais, do que mostrar conhecimento X, Y, Z. Como a história do computador, você até pode falar dos bytes depois, mas você precisa primeiro falar para ele o que está acontecendo e aí no final você pode até colocar esse nome, né, os termos médicos e tudo mais. Mas ter uma linguagem esclarecedora para que ele possa ouvir e entender. Porque tem muitas pessoas que saem das consultas sem entender nada e têm vergonha de perguntar, porque não fazem a escutativa. Porque a escutativa é também perguntar. É preciso perguntar.
muito esclarecedora o nosso bate-papo. Eu só tenho Fico aqui a feliz. agradecer a fisioterapia, a RPG Suchá, só tenho muito a te agradecer por esse nosso bate-papo e eu deixo agora esses últimos minutos para que você possa, né, dizer aqui as suas últimas palavras. Obrigada, Odak. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bacana esse tempo. Eu vi muitas perguntas passando, mas estava focado em você, não deu para ler, mas acredito que a Marina tenha respondido. Se ainda tiver alguma dúvida, alguém tiver alguma dúvida, entre